Olá, pessoal, dando continuidade então agora ao início da leitura 6015. Nós vamos fazer no arquivo que eu acredito que você já tenha baixado. Meu arquivo é de ontem, 9/11/2025, às 6h31 da manhã, um arquivo bastante atualizado. Essa primeira leitura eu vou fazer com vocês também com a minha lei. Vou mostrar para vocês como que eu estudo, como que eu grifo a minha lei, como que eu marco as leis referidas, para que depois eu volte nelas. Então, o estudo hoje vai ser feito com a lei compilada, que vocês já colocaram aí no computador de vocês, e com a minha lei compilada, grifada por mim. Vamos tentar fazer nesse primeiro vídeo, pessoal, o título 1 da Lei 6.015, que vai até o artigo 28. Nós vamos falar das atribuições, da escrituração, da ordem do serviço, da publicidade, da conservação e da responsabilidade. Eu gostaria muito de trazer para a gente aqui a exposição de motivos dessa lei. Eu gostaria de entender, na verdade, o porquê que o legislador, como que foi que ele quis, de fato, organizar essa legislação notarial e registral lá em 73, como que ele organizou, de fato, toda essa sistemática que a gente tem hoje, que antes era tudo uma confusão e a gente sabe disso, mas não está fácil, não é fácil de achar a exposição de motivos, nós não estamos achando na internet, né, nenhuma espécie de considerandos ou exposição de motivo ou justificativa. Inclusive, se alguém conseguir achar e quiser mandar para mim, puder fazer essa gentileza, eu agradeço desde já, porque eu tenho essa curiosidade, tá? Aqui de cara eu já, como eu falo, já expliquei para vocês, eu costumo realçar a legislação que eu, né, a legislação que eu devo me ater de rosa, né? E aqui de cara eu vejo uma lei a qual eu devo me ater, provavelmente, porque ela está aqui logo antes do texto da Lei 6.015. Então, assim, vide Lei 10.150 de 2000. Que lei será que é essa? Porque, na verdade, a gente está se interessando mais pelas leis aí posteriores ao CPC, posteriores a 2015, 2018, especialmente essas aí que vieram nos anos 20, né? Tem muita coisa nova. Agora, por que tem uma lei aqui, 10.150, logo no início da nossa lei de registros públicos? A gente vai querer saber, não vai? Então, grifa ela, faz um xizinho na frente e segue em frente. É assim que nós vamos fazer na leitura da lei toda. Toda vez que aparecer uma lei que seja nova, nós vamos grifar, fazer um xizinho na frente e depois nós vamos voltar nela. Essa lei aqui, vocês vão ver que ela aparece o tempo inteiro. Essa lei 14.382 de 2022. De 2022, pessoal. Isso aqui vai ser cobrado da gente demais. Até porque toda hora ela aparece na lei. Ela modificou várias vezes a lei dos, dos registros públicos, aqui ela de novo, tá? Então, nós vamos voltar nisso tudo, mas saibam aí que tem essa lei 14.382 de 2022, que a gente vai gastar um tempo com ela também, tá? Ela já aparece aqui desde o início e vai aparecer ao longo da lei toda. Vamos então? Leitura, pessoal? Bora lá. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Das disposições gerais. Capítulo 1. Das atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Que a gente colocou a ASE, né?
autenticidade, segurança e eficácia. Alguém sentiu falta do P aqui, do PASE? Não precisa sentir, né, pessoal? Tá aqui a publicidade, ela aparece aqui, aparece de novo. E para quem não viu direito o índice, a gente tem um capítulo inteiro, capítulo 4 desse título, só para publicidade. Então, embora o legislador de 73 não tenha colocado a publicidade como fim da atividade registral, assim como fez, né, depois do 94 o legislador na 8935, que colocou a publicidade como um dos fins, aqui fica bem nítida essa necessidade e essa finalidade, sim. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O registro civil de pessoas naturais. Inciso 2. O registro civil de pessoas jurídicas. Inciso 3. O registro de títulos e documentos. Inciso 4. O registro de imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Parágrafo 3º. Os registros serão escriturados, publicizados e conservados em meio eletrônico, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto aos: inciso 1. Padrões tecnológicos de escrituração, indexação, publicidade, segurança, redundância e conservação. Inciso 2. Prazos de implantação nos registros públicos de que trata este artigo. Parágrafo 4º. Aqui, ó, pessoal, é importante guardar aqui que nós vamos ler essa lei que está aparecendo aqui para a gente algumas vezes, né? Então, vocês deem o tiquezinho aí que vocês acharem necessário. Está aparecendo aqui a lei, né? Aqui ela está aparecendo também. Então, vamos que vamos. Parágrafo 4º. É vedado às serventias dos registros públicos recusar a recepção, a conservação ou o registro de documentos em forma eletrônica produzidos nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados, e serão feitos: inciso 1. O do item 1, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registros de nascimento, casamentos e óbitos. Inciso 2. Os dos itens 2 e 3, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Inciso 3. Os do item 4, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2. Da escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Os livros podem ter 22 centímetros até 40 centímetros de largura e de 33 centímetros até 55 centímetros de altura, cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim
processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Então, aqui, pessoal, a gente vê uma coisa engraçada que é a inclusão aqui por uma lei de 2000, que embora seja antiga, ela chama atenção também, porque ela fala em tabelião. Tudo que a gente fala nessa lei aqui é sobre registro. É uma lei de registro público, só tem registro, pessoas naturais, civil, pessoas jurídicas, títulos, documentos, imóveis, né? Aqui a gente não fala de tabelionato, mas aqui de repente essa lei de 2000 inseriu esse parágrafo único no artigo 4º para falar isso aí. Então a gente tem interesse em dar uma lida nessa lei? Eu tenho. Então eu vou marcar um xizinho aqui. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte do consignado nesta lei. Pessoal, o que é a terça parte? Fique em paz, a lei ela é bem autoexplicativa, ela é até intuitiva, ela é gostosa de estudar. Vai chegar uma hora que vai falar dos livros, vai explicar a quantidade de páginas que os livros têm que ter, vocês vão saber exatamente qual é a quantidade e qual é a terça parte. Então, eu quero saber isso. Faz uma coisinha aí com lápis qualquer, ou um xizinho também, que a hora que você quiser você volta, mas você vai ficar sabendo. Não fiquem ansiosos, não vão lá para frente para procurar qual que é a parte, né, do consignado na lei, não. Artigo 6º, pessoal. Findando-se o livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescida a respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras na forma alfabética simples e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinidamente. Exemplos: 2A a 2Z, 2AA a 2AZ, 2BA a 2BZ, etc. Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Artigo 7º-A. Aí, ó, pessoal, incluído pela 14382 de 2022. O disposto nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º não se aplica à escrituração por meio eletrônico de que trata o artigo 3º do artigo 1º, parágrafo 3º do artigo 1º desta lei. Capítulo 3. Da ordem de serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Parágrafo 1º. Serão contados em dias e horas úteis os prazos estabelecidos para a vigência da prenotação, para os pagamentos de emolumentos e para a prática de atos pelos oficiais dos registros de imóveis, de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas, incluída a emissão de certidões, exceto nos casos previstos em lei e naqueles contados em meses e anos. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, consideram-se: inciso 1, dias úteis, aqueles em que houver expediente, e, inciso 2, horas úteis,
as horas regulamentares do expediente. Que tudo, né, acrescido por essa lei, pessoal, 14.382, vocês deixem aí marcadinho do jeito que vocês acharem que deve na lei de vocês, tá? Parágrafo 3º. A contagem dos prazos nos registros públicos observará os critérios estabelecidos na legislação processual civil. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno, de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. Inciso 1. Por ordem judicial. Inciso 2. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. Aqui, né, pessoal, o princípio da rogação ou da instância, né? Inciso 3. A requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Os oficiais do registro, pelos atos que praticarem em decorrência do disposto nesta lei, terão direito a título de remuneração aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelos interessados que os requerer. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4. Da publicidade. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: primeiro, a lavrar certidão do que lhes for requerido. Segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou interesse do pedido. Parágrafo 1º. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando realizados por meio da internet, deverão ser assinados com o uso de assinatura avançada ou qualificada, de que trata o artigo 4º da Lei 14.063, de 23 de setembro de 2020, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º.
Ato da Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, poderá estabelecer hipóteses de uso de assinatura avançada em atos que envolvam imóveis. Artigo 18. O disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, ressalvado, o disposto, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro do registro ou o documento arquivado no cartório. Pessoal, sem apavorar, sem ansiedade de querer ir lá ver quais são esses dispositivos aqui. Nós vamos chegar lá, nós vamos lá neles, mas nesse primeiro momento a gente só vai saber aqui, deixar marcadinho que em algum momento nós vamos ter que fazer uma referência e uma remissão recíproca, tá? Mas não fiquem aí afobados e não corram lá na frente da lei para ver que artigos são esses. Nós estamos tendo, como eu disse, o primeiro contato com a lei. Mesmo para quem não está tendo, a gente tem que ter humildade e fingir que está sendo o primeiro contato, tá bom? Vamos lá, pessoal. Artigo 19. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardado por mais de 5 dias. Tá aí, pessoal, nosso primeiro prazo. Todo prazo que aparece para mim na lei, eu coloco aqui no cantinho direito. Então, 5 dias eu já coloquei. Por quê? Porque depois eu faço uma tabela de prazos de cada lei. A tabela de prazos da Lei 6.015 já está pronta, falta só eu passar para o computador. Tá? Então, aqui 5 dias para emissão de certidão, tá, pessoal? Isso aqui não pode esquecer de jeito nenhum. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor será extraída por meio reprográfico ou eletrônico. Parágrafo 2º. As certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão a data em que foi lavrado o assento. Parágrafo 3º. Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Aqui tem um vídeo, artigo 45 meu, pessoal, mas desconsiderem isso aqui por hora, porque quando eu estava lá lendo o artigo 45, ele mencionou isso aqui, então eu fiz uma remissão recíproca. Mas nós não estamos lá no artigo 45 ainda, então não se afobem, vamos seguir. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Essa lei aqui é de 2017, vale a pena a gente dar uma conferida nela. Parágrafo 5º. As certidões extraídas dos registros públicos deverão, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, ser fornecidas eletronicamente com o uso de tecnologia que permita a sua impressão pelo usuário e a identificação segura de sua autenticidade, conforme critérios estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, dispensada a materialização das certidões pelo oficial de registro. Parágrafo 6º. O interessado poderá solicitar a qualquer serventia certidões eletrônicas relativas a atos registrados em outra serventia, por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 7º. A certidão impressa nos termos do parágrafo 5º e a certidão eletrônica lavrada nos termos do parágrafo 6º deste artigo terão validade e fé pública. Parágrafo 8º. Os registros públicos de que trata esta lei disponibilizarão, por meio do SERP, a visualização eletrônica dos atos neles transcritos, praticados, registrados ou averbados, na forma e nos prazos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.
Parágrafo 9º. A certidão da situação jurídica atualizada do imóvel compreende as informações vigentes de sua descrição, número de contribuinte, proprietário, direitos, ônus e restrições judiciais e administrativas incidentes sobre o imóvel e o respectivo titular, além das demais informações necessárias à comprovação da propriedade e à transmissão e à constituição de outros direitos reais. Parágrafo 10. As certidões do registro de imóveis, inclusive aquelas de que trata o parágrafo 6º desse artigo, serão emitidas nos seguintes prazos máximos contados a partir do pagamento dos emolumentos. Aqui vem prazo de novo, pessoal. Então, a gente faz o quê? A gente marca para a nossa tabelinha, certo? Inciso 1º. 4 horas para a certidão de inteiro teor da matrícula ou do livro auxiliar em meio eletrônico, requerida no horário de expediente, desde que fornecido pelo usuário o respectivo número. Inciso 2º. 1 dia para a certidão da situação jurídica atualizada do imóvel. E, inciso 3º, 5 dias para a certidão de transcrição e para os demais casos. Parágrafo 11. No âmbito do registro de imóveis, a certidão de inteiro teor da matrícula conterá a reprodução de todo o seu conteúdo e será suficiente para fins de comprovação da propriedade, direitos, ônus reais e restrições sobre o imóvel, independentemente de certificação específica pelo oficial. Parágrafo 12. Na localidade em que haja dificuldade de comunicação eletrônica, a Corregedoria Geral de Justiça Estadual poderá autorizar, de modo excepcional e com expressa comunicação ao público, a aplicação de prazos maiores para a emissão das certidões de que trata este parágrafo 10º deste artigo. Então, aqui é prazos maiores, tá vendo, pessoal? A gente tem interesse em saber isso aqui. Tem a possibilidade de o prazo ser maior do que 5 dias? Tá aqui a exceção, né? Artigo 20, pessoal. Deixa eu ver aqui como que tá. Beleza, temos 2 minutos. No caso de recusa ou retardamento da expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é expedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Eles aparecem de novo aqui, né, esses artigos, mas nós vamos ver eles mais para frente. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que, abre aspas, a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Fecha aspas.